que nós encontramos em Lucas. Lucas capítulo 8. Vai pensando qual é o teu sonho. Lucas capítulo 8, o versículo 40 nos diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Versículo 49 diz assim: Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele estava retornando ali de uma cidade chamada Gadara, porque ali Jesus, ele libertou um homem que estava possesso de demônio. E agora Jesus, ele caminha em direção de Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, porque ele havia atravessado o barco e agora ele caminha ali em direção de Cafarnaum, e quando Jesus chega, já tinha uma multidão que estava aguardando Jesus Cristo. E no meio daquela multidão tinha um homem que era bem-sucedido, um homem que era rico, um homem que estava bem posicionado. Ele era, na verdade, príncipe ou até mesmo chefe de uma sinagoga. Na vida daquele homem parece que tudo corria bem, tudo estava dando certo. Ele tinha uma família. É tão bom quando as coisas estão dando certo na nossa vida. É tão gostoso quando você está empregado e ganhando bem. É tão bom quando você chega na sua casa, os teus filhos te recebem com alegria. Como é maravilhoso quando você está com a vida espiritual além e não aquém. Quando você está cheio do Espírito Santo. É tão bom quando a tua mente ela está bem equilibrada. Como é gostoso quando você olha para o seu lar, para a sua casa, e você vive bem com o seu cônjuge. Como é gostoso quando tudo está dando certo na nossa vida. Mas eu quero que você entenda que nem sempre as coisas dão certo na nossa vida. A nossa vida é uma caixinha de surpresa. A vida nos surpreende. Tem hora que você está lá em cima, mas tem hora que você está lá embaixo. E quando eu falo deste homem, este homem era conhecido por nome Jairo. Era um homem que residia ali em Cafarnaum. Ele era muito importante, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha, uma única filha. E esta filha tinha 12 anos de idade, e ela estava agora entre a vida e a morte. O desespero chegou na família. Parece que deu uma viravolta.
naquela família. As coisas complicaram. Você já viu que de repente as coisas complicam na nossa vida? Você já viu que de repente a porta do emprego se fecha? Você já reparou que em questão de segundos existe uma mudança radical na sua vida? Você está com saúde, mas de repente você vai ao médico, o diagnóstico do médico é um diagnóstico ruim. E toda a tua estrutura cai por terra. Você já não dorme direito. Você já não consegue viver bem. E este homem aqui, ele estava passando por momentos difíceis. E ele tinha um sonho. O sonho deste homem era ver a sua filha, a sua única filha curada. Mas eu pergunto, qual é o teu sonho? O que é que você sonha? O que é que você deseja? O que é que você busca a Deus em oração e você apresenta a Ele? Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente muitas vezes tem um sonho, e esse sonho a gente nunca consegue realizar. Mas hoje eu quero mostrar para você como conquistar os nossos sonhos. Como é que nós podemos conquistar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos como alvo da nossa vida? Como é que nós podemos conquistar os nossos sonhos? Eu quero que você entenda, através desta vida de Jairo, a primeira coisa é lutar e não desanimar. Nós vemos que Jairo, ele estava entre aquela multidão que estava ali presente em Cafarnaum, esperando Jesus chegar. E Jairo estava ali como um verdadeiro lutador. Ele disse: eu não vou desanimar, eu quero que o meu sonho se torne uma realidade. Eu já ouvi falar tanto acerca desse homem chamado Jesus. Ele vai realizar o meu sonho. Ei, querido, eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você hoje: o teu sonho vai se tornar uma realidade. Não importa se o diabo disse que isso não vai acontecer, os céus estão se manifestando dizendo: o teu sonho vai se tornar uma realidade. É tão bom quando nós conquistamos o nosso sonho. Jairo não desanimou. Nós não podemos desanimar, porque eu posso dizer que existe uma torcida do inferno dizendo assim: olha, ele vai desanimar, ela vai desanimar. Mas existe uma torcida maior do céu dizendo: não, ele vai lutar, ela vai lutar e vai conquistar. Nós precisamos conquistar aquilo que nós sonhamos, irmão. Eu me lembro que o pastor João, ele não precisava nem perguntar para ele qual era o sonho dele. Todo mundo via que o sonho dele era, então não precisava nem perguntar isso para ele. Todo mundo já sabia que o sonho dele era casar, mas ele lutou, irmão. Ele não desanimou, ele não baixou a guarda, ele lutou. E ontem, querido, foi o casamento dele. Ontem o sonho dele se tornou uma realidade. Por que o teu sonho não pode se tornar uma realidade? Você precisa conquistar o teu sonho, não importa qual seja o teu sonho, você precisa conquistar. A Bíblia nos mostra de uma mulher, para dizer que ela era gentia, ela era cananeia, ela era condenada à morte, que os cananeus tinham que morrer, e ela era mulher. Mulher naquele tempo não valia muito. E nós vemos que esta mulher, ela tinha um sonho. Ela já estava cansada de ver a sua filha naquela desgraça, naquela tragédia. A sua filha endemoniada, terrivelmente endemoniada. E ela tinha um sonho, ela queria ver a sua filha bem. Ela queria ver a sua filha curada. Eu pergunto: qual é o teu sonho?
Teu sonho pode hoje se tornar uma realidade nesse lugar. E o sonho dela era ver a sua filha liberta daquela situação. E sabe o que ela fez? Você pensa que ela desanimou? Você pensa que alguém poderia frustrar o seu sonho? Ela lutou, querido, com toda a sua força. Ela foi atrás de Jesus Cristo. Não importa a situação que você se encontre, o teu sonho hoje pode se tornar uma realidade, mas você precisa lutar sem desanimar. Não abaixe a guarda, não abra mão do teu sonho, querido, lute. Aquela mulher lutou, ela disse: eu vou atrás de Jesus. E quando ela chega em Jesus, Jesus estava chegando cansado. Diz que Jesus chega numa casa, ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali, mas essa mulher, ela já vem gritando por Jesus, querido. Ela sabia que Jesus podia realizar o seu sonho. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: está difícil, eu sei que está difícil, mas esse teu sonho pode se tornar uma realidade, não é amanhã, pode se tornar hoje, porque Jesus, Ele está aqui, e Ele é o realizador dos nossos sonhos. Parece que eu vejo aquela mulher chega gritando, e olha, os próprios companheiros de Jesus dizem assim: Jesus, essa mulher está aí, está gritando aí para todo mundo ouvir, despede essa mulher. Jesus disse assim: eu não vim para outras pessoas a não ser para o povo de Israel, eu não vim para outros, né? Mas aquela mulher não queria nem saber. Ela estava lutando. Ela queria que os seus sonhos se tornassem realidade. Tem muita gente que qualquer coisinha desiste dos seus sonhos. Tem pessoas hoje que estão sofrendo, querido, porque desistiram dos seus sonhos. Mas se você tem um sonho, eu quero que você entenda que você precisa lutar. Você não pode desanimar. Não é porque as coisas se tornaram difíceis que você vai jogar tudo para cima. Não é porque a porta do emprego está fechada que você vai desistir. Continue batendo a porta, porque aquele que bate a porta se abre. É para continuar batendo, querido. Qual é o teu sonho? O que é que você sonha e está demorando a acontecer? Essa mulher não desanimou. Essa mulher lutou. Ela lutou com toda a sua força. Jesus chega a dizer para ela, ela disse para Jesus: Jesus, socorra-me. Realiza o meu sonho. Jesus disse para ela: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da mesa do seu Senhor. Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé como a fé dessa mulher. Vou realizar o sonho dessa mulher. Ela não desistiu, irmão. A mulher não desanimou. A mulher lutou. Você precisa lutar por isso. Aquilo que você quer, aquilo que você sonha, você precisa lutar. Porque se tem algo que o diabo quer fazer, ele quer nos desanimar. Eu me lembro quando o diabo ele quis me desanimar. Irmãos, olha, e ele quer desanimar a pessoa quando você está lá no pico, lá em cima. É como Elias, quando Elias já tinha vencido os 850 profetas de Baal, quando estava lá em cima, o cara top. O diabo quer desanimar, usa Jezabel para desanimar ele. E eu me lembro que, irmão, tinha uma mãe de santo. Essa mãe de santo, ela me detestava. E ela disse assim um dia, falou assim, vai avisar para aquele pastor que ele vai parar no meio do caminho. Que eu vou pegar o nome dele, já peguei o nome dele, vou colocar na boca do sapo, vou costurar e vou colocar no freezer. Ele vai ficar frio. Eu falei assim, vai dizer para ela que ela pode pôr meu nome até na boca do diabo. Porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está aí fora. O diabo quer desanimar. O diabo quer fazer você parar. Ele não quer que você lute. Mas como conquistar os nossos sonhos? Não é só lutar sem desanimar, mas é perseverar sem recuar. Você não pode recuar. Quando nós olhamos este homem, ele não recuou.
ele rogou, ele suplicou, ele insistiu. Ele disse para Jesus: Jesus, a minha filha está moribunda, a minha filha morre e não morre, ela está entre a vida e a morte, eu só quero que o Senhor vá comigo, coloque a sua mão sobre ela para que ela viva. Nós vemos que o negócio é você perseverar. Jairo perseverou, perseverar sem recuar. Você não pode recuar. Talvez o problema é grande, a dificuldade é grande, mas isso não pode impedir dos teus sonhos se tornarem realidade. Você precisa perseverar. Quando nós perseveramos, irmãos, a gente começa a conquistar os nossos sonhos. Não importa qual seja ele. Eu quero dizer que aquele que pode realizar os teus sonhos, ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, e abundantemente, e além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. O nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia! Então você precisa perseverar sem recuar. Quando o povo de Israel sai do cativeiro do Egito, eles saem contentes, eles saem felizes. Eles tinham um sonho. O sonho deles era chegar em Canaã. Canaã, irmãos, Canaã significa a plenitude das bênçãos de Deus, representa a plenitude das bênçãos de Deus. E Deus tem plenitude de bênção para a nossa vida. E o sonho deles era chegar naquela terra que manava leite e mel, a terra da figueira, da palmeira, da romeira. Aquela terra, querido, que tinha ribeiros, tinha fontes superiores e fontes inferiores. Eles tinham esse sonho de chegar lá. Eu pergunto para você, será que Deus não tem para a nossa vida essa plenitude das bênçãos? Deus tem plenitude de bênção. Você sabe que o Senhor quer ver você por cima e não por baixo? O Senhor quer que você comande e não seja comandado? O Senhor quer que você seja cabeça e não cauda? O Senhor tem algo para a sua vida. Ele quer realizar os teus sonhos, os teus desejos. Ele quer abençoar você. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada. Mas você não pode parar, você tem que continuar, você tem que perseverar. Eu me lembro que alguém chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu não quero ser crente. Esse negócio de crente não pode fazer nada. E o pastor falou: como crente não pode fazer nada? Não, crente não pode fazer nada. Crente pode adulterar? O pastor falou: pode. Pode, pastor, pode. O crente pode roubar? Pode. Pode, pastor, pode. O crente pode ficar com um olhar grande para a mulher dos outros? Pode. Pode. Ué, o crente pode pegar aquilo que não é dele? Pode. Ué, o crente pode? O crente pode beber? Pode. Então o crente pode tudo. E o que o crente não pode? O crente só não pode ir para o céu. Paulo disse assim: tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então nós vemos que tem pessoas que começa a colocar problema, colocar dificuldade para, na verdade, não perseverar no caminho. A gente olha um homem como Caleb. Caleb foi aquele tipo de homem que, com 85 anos, ele disse: olha, eu estou na mesma força, Moisés. Estou na mesma força. Estou na mesma força, Josué. A força que eu tinha quando estava Moisés, eu estava forte, eu continuo com essa mesma força. O meu sonho é Hebrom. Meu sonho é Hebrom. Irmão, para conquistar Hebrom não era fácil.
cara tinha que perseverar. E diz que ele perseverou em seguir ao Senhor. Mas não era fácil. Ali em Hebrom, quem é que morava em Hebrom? Os homens do pescoço comprido, gigantes, é que moravam em Hebrom. Mas ele diz assim: não, eu estou com a mesma força, eu vou vencê-los. Eu quero é que o meu sonho se torne realidade. Irmão, tem que perseverar. Não é só lutar e não desanimar, mas perseverar sem recuar. Você não pode recuar. Você não pode abrir mão dos seus sonhos de maneira nenhuma. Quando Jesus chega ali em Jerusalém, e diz que ali junto à porta das ovelhas, conhecida como Porta de Estevão, conhecida como Porta dos Leões, era a Porta das Ovelhas. E diz que ali tinha um tanque, aquele tanque, para você ter uma ideia, o tanque de Betesda, quer dizer, Casa de Misericórdia, tinha vários degraus, era meio alto, o tanque ficava aqui, e as pessoas ficavam lá, tinha 5 portas, 5 alpendres, eram as 5 portas pelas quais as pessoas entravam. E disse que tinha muitas pessoas doentes ali. Ali tinha cego, mudo, paralítico, pessoas tortas. E ali tinha um homem que há 38 anos, aquele homem estava enfermo. Eu não sei quanto tempo ele estava ali, mas há 38 anos. Ele tinha sido cometido de uma enfermidade e agora ele estava ali em cima de uma maca, paralítico. Mas aquele homem tinha um sonho. O sonho dele é que a água circulasse ali e ele descesse na água. Tinha uma tradição que dizia que quando um anjo descia, que circulava a água, o primeiro que entrasse ali era curado. Mas a vez dele nunca chegava porque ele não conseguia se locomover. Ninguém levava esse homem, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era levantar daquele lugar e voltar para o seu lar, voltar para a sua família. E de repente diz que Jesus chega ali. E quando Jesus chega ali, Jesus poderia fazer um milagre no cego, no mudo, no surdo, no mão ressecada, não, mas Jesus foi em direção daquele homem. E Jesus disse para aquele homem: você quer ficar são? Muitas vezes o diabo começa a colocar coisas na tua mente e você não acredita que o seu sonho vai se tornar realidade. Aquele homem disse: Senhor, não tem ninguém que me pegue e me leve ao tanque. Jesus não queria saber se tinha alguém ou se não tinha ninguém para levá-lo ao tanque. Jesus queria realizar um sonho dele. Jesus disse: você quer ficar são? Eu quero. Então pega a tua maca, coloca na cabeça e vai embora para sua casa. Irmão, o sonho dele se tornou realidade, mas aquele homem, ele perseverou, ele estava ali há muito tempo esperando o milagre acontecer na vida dele. Ei, querido, talvez você tenha perseverado, você tenha vindo nos cultos constantemente e nada tenha acontecido. Ei, mas hoje você não vai recuar, porque hoje o milagre vai te abraçar. Aleluia! Mas nós precisamos perseverar, sem recuar. Mas também a gente aprende aqui com Jairo, que nós precisamos acreditar, sem duvidar. O Senhor diz assim para Jairo: Jairo, não importa a situação da sua filha. Não importa a situação da sua filha. Logo chega algumas pessoas e dizem assim: Jairo, a tua filha morreu. Jairo olha para Jesus, Jesus olha para Jairo: Jairo, não tema, Jairo. Não se preocupe, Jairo. Crê somente. É acreditar sem duvidar, irmãos. Porque quando a gente duvida, é como as ondas do mar que bate no barco e volta. Você não pode duvidar, você precisa acreditar, acreditar. A notícia ruim muitas vezes chega. A notícia ruim chegou para Jairo dizendo: a tua filha morreu. Quantas vezes a notícia ruim chega à nossa porta? Mas você precisa acreditar e olha, crer somente.
Você não pode duvidar que o Senhor é poderoso para mudar o curso da sua vida. O Senhor é poderoso para realizar o teu sonho, como Ele é poderoso, irmão. A minha mãe, ela foi internada agora há poucos dias. Ela estava com um derrame na pleura, ela estava com água no pulmão e o coração ficou grande. Minha mãe tem 89 anos. Eu sei que não resta muito tempo para ela. E ela foi internada ali na Benê e esses dias ela piorou muito. Levaram ela para a UTI. Eu estive na UTI e eu disse para Deus, Deus, eu sei que a qualquer momento o Senhor pode levar ela, mas que não seja dessa vez. Eu preciso que ela volte para casa, Senhor. Eu preciso. Minha mãe saiu da UTI, está no quarto. Hoje estivemos lá, eu e a pastora Helena Maria, ela está melhorando. Na verdade, querido, nós temos que apresentar ao Senhor os nossos sonhos. Nós precisamos acreditar. Acreditar e não duvidar. Jesus disse assim, olha, crê somente, só creia, crê somente. Porque o mundo, irmãos, está de cabeça para baixo, as pessoas estão deixando de crer. Eu estava vendo agora esses dias, passaram aí, não sei quantas semanas, da Lady Gaga, aí no Rio de Janeiro. Irmãos, 2 milhões de pessoas ela juntou ali. 2 milhões de pessoas. E as pessoas deixaram de crer em Cristo. Ajoelharam ali e diziam que queriam que ela pelo menos aparecesse na janela. As pessoas se jogavam no chão. E não é um show a apresentação da Lady Gaga. Não é um show. Ali é um culto aos demônios, irmãos. É um culto aos demônios. As pessoas estão deixando de crer em Deus. Crê que Deus é aquele que é poderoso para salvar, para mudar. Se o teu sonho é que o Senhor salve a sua mãe, Ele vai salvar a sua mãe, porque o nosso Deus é poderoso. Se você quer salvar a sua família, então começa a crer, porque o nosso Deus é poderoso. Se você quer que o teu lar dê uma guinada para melhor, acredite que o nosso Deus é poderoso. Parece que eu vejo, estava anoitecendo, estava escuro, e de repente Nicodemos. Nicodemos era o cara importante no Sinédrio. Nicodemos sai da sua casa e ele queria se encontrar com Jesus. E ele sai à noite. Eu não sei se ele estava com vergonha. Eu sei que foi à noite que ele foi procurar Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele vai à casa onde Jesus estava. Ele chega diante de Jesus e ele diz assim, olha, ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não for com você. Jesus disse assim, olha, Nicodemos, o que importa é nascer de novo, Nicodemos. É isso que importa. Ele falou assim, mas como é que pode uma pessoa voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Falou, pô, se eu estou falando de coisas materiais, você entende? Você vai entender de coisas espirituais, Nicodemos. O que importa é que, assim como aquele povo no deserto estava morrendo por causa da serpente que estava picando, o que importa é que Moisés fez uma haste com uma serpente. O que importa é que todas aquelas pessoas que estavam morrendo acreditassem, olhassem para aquela serpente de metal, elas seriam curadas.
seus sonhos se tornariam realidade. O que importa, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado, Nicodemo. Ei, querido, começa a crer. Disse Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Se o teu sonho é esse, vai se tornar realidade. Então nós vemos aqui como conquistar os nossos sonhos. Primeira coisa, lutar e não desanimar. Segunda coisa, perseverar sem recuar. Terceira coisa, acreditar e não duvidar. Quarta coisa, conquistar e não fracassar. Valeu o esforço de Jairo, valeu a pena. Jesus disse, eu vou contigo, Jairo. E quando eles chegam na casa de Jairo, aquela multidão de pessoas, flautistas que eram pagos para tocar, as carpideiras eram pagas para chorar, era tudo pago. Estavam chorando e Jesus chega ali. Jesus disse assim, a menina não está morta. A menina não está morta. Irmão, aquilo foi o maior escândalo para eles. Diz, como? Ela está morta. O que ele está falando não está certo, ela está morta. E eles começaram a rir. Jesus pegou a esposa de Jairo, pegou Pedro, Tiago e João, disse, vocês vão entrar comigo. E vocês, por favor, vocês saiam. Irmão, a gente tem que andar e temos que ter ao nosso lado pessoas que não vivem uma vida de fracasso, mas pessoas que queiram conquistar. Porque tem pessoas que nos influenciam. Se você anda com a pessoa derrotada, você vai se sentir derrotado. Se você anda com uma pessoa chorosa, qualquer coisa você está chorando. Tem pessoas que te desanimam. Tem pessoas que são usadas pelo diabo para paralisar você, para impedir você de conquistar coisas grandes, coisas maravilhosas. Você sabia que tem pessoas que acabam saindo da igreja porque são mal influenciadas? São pessoas que não são conquistadoras, não chega para motivar a conquistar, levar para as pessoas a conquistar alguma coisa. Nós temos que ser o maior motivador. Tem pessoas que dizem, não vai dar certo, diz, não vai dar certo. A pessoa diz, não vou conseguir, não, você vai conseguir. Irmão, temos que andar com pessoas que nos levante, com pessoas que vai dizer assim, não, nós estamos juntos, você vai casar, Soninha, você vai casar, Soninha, você precisa disso. Tem pessoas que precisam ser incentivadas, irmão. A gente não pode de maneira nenhuma, porque tem gente, irmão, que vive uma vida de fracasso. E por viver uma vida de fracasso, quer que as pessoas também fracassem na vida. Tem pessoas que não conquistam nada e quer que as pessoas também não conquistem nada. Não, irmão, você vai conquistar. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Ei, Satanás, saiba de uma coisa, que tem um povo que vai conquistar e não fracassar. Pedro, Tiago, João, entra comigo aqui. Vem cá, mãe da menina, entra comigo. Jairo, teu sonho vai se tornar realidade. Entra comigo. O povo lá fora dizia, não, disse que a menina está dormindo. A menina morreu, já tocamos nela, está fria, está morta.
está acabado, acabou tudo, não tem jeito, né? Mas Jesus chega assim, menina deitada lá, Jesus olha. Eu não sei, eu não sei. O Pedro estava acreditando, irmão. Pedro estava acreditando. João estava acreditando. As pessoas estavam acreditando. A mãe estava com um sonho. Não, a minha filha, hoje ela vai ressuscitar. O pai disse, mulher, eu trouxe aqui, ó, quem está comigo aqui. Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. O negócio vai mudar aqui. A nossa história vai mudar aqui. Irmão, com Jesus tudo vai bem. Se Jesus está no barco, o barco pode afundar, irmão, mas não vai acontecer nada com você. Jesus estando no barco, a água pode entrar, mas você vai conquistar o que você quer. Está difícil, pode ficar difícil, mas você vai conquistar, não vai fracassar. Jesus chega, olha ali e diz assim, Talita cumi. Eu acho que Pedro deu uma cutucada assim, João. Talita cumi, menina, a ti eu te digo, levanta-te, menina. Irmão, que cena, hein? Que cena. Eu não sei se... Eu já tentei muitas vezes, irmão. Eu fiz muita cerimônia fúnebre. E eu, novo convertido, era meio doidão. Eu, novo convertido, eu dizia assim, no meu ministério tem que ressuscitar alguém. E eu ia muito nos velórios da Santa Casa, no velório ali da Benê, eu ia muito lá, né? Eu chegava assim, irmão, eu novo convertido, eu chegava assim, e eu dizia assim, quer que eu faça uma oração aí? Da pessoa dizia, pode orar. Daí eu já abria a Bíblia e pregava e ia fazer uma oração, né? Eu me lembro que uma vez eu cheguei assim, irmão, era uma velhinha, ela estava morta. Eu tinha pedido para orar, daí eu encostei assim. Eu sempre fico na cabeceira, né? Porque na cabeceira assim, né? Todo mundo ali chorando. Eu falei, mulher, ressuscita. Não, ninguém podia ouvir, só eu ali falando, mulher, ressuscita. Eu olhava assim, mulher, ressuscita. Mas não ressuscitou. Mas o nosso Deus, Ele ressuscita. O nosso Deus, Ele é aquele que faz a morte virar vida. O nosso Deus é poderoso. E quando Jesus chega ali e diz, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Imagine a cena, aquela menina levantando, o sonho daquela mulher, daquele pai se tornando realidade. Agora ele abraçando a filha, ela abraçando a filha, aquele contentamento. Pedro e João saem lá fora e dizem, o negócio está pegando lá dentro. Olha, o negócio está pegando lá dentro. Os sonhos estão se tornando realidade. Vocês não creram, mas eles creram. O morto ressuscitou. O povo dizia, eu quero ver. E agora Jesus sai, Pedro, Tiago e João, e sai aquela menina que ressuscitou. Aquele povo dizia, muitos creram no Senhor Jesus. O sonho se tornou realidade. Você vai conquistar e não vai fracassar. Oh, Xendaralabassude canta labaxe. Por que não hoje? Porque o Senhor não pode realizar o teu sonho hoje. O que impede de você conquistar hoje aquilo que você deseja, aquilo que você crê? Se você crê, tudo pode aquele que crê. Se você crê, o teu sonho hoje pode se tornar realidade, mas você precisa lutar sem desanimar. Você precisa perseverar sem recuar. Você precisa acreditar sem duvidar e conquistar sem fracassar. E é hoje. Não pode ser amanhã. Pastor, será que vai acontecer? Depende de você. Você está lutando? Você está lutando, não abaixe a guarda.
Não abra mão dos teus sonhos. Você está lutando, então você não pode desanimar. Pastor, é tempo de guerra. Isso é tempo de guerra, filho. Não abaixe a guarda. Continue lutando. Não desanime. Não desanime. Quando os discípulos estavam desanimando, Jesus viu que eles estavam desanimando. Jesus chega para eles e diz assim: não turbe o vosso coração, não fique do jeito que vocês estão, não fique desanimado, crê em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar também. Chegou hoje, é a noite da conquista. É a noite da conquista, não pode ser outro dia, tem que ser hoje. Qual é o teu sonho? O que é que está demorando tanto para se tornar realidade? É a tua aposentadoria? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Está demorando? Está lutando? Você está lutando? Não está desanimando? Você está perseverando mesmo diante das circunstâncias diversas da vida? Está perseverando e não está recuando? Você está acreditando que é hoje que o teu sonho vai se tornar realidade? Você está acreditando e não duvidando? Então é hora de você conquistar e não fracassar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Segura aí, segura. Qual é o teu sonho? Cada um sabe qual é o seu sonho. Não importa o tempo que você está lutando para que isso aconteça. Eu só quero que você não duvide hoje, você acredite. Eu quero orar pelo teu sonho hoje. É a doença que chegou e você sonha em receber a cura. É o casamento que se desfez e você quer restaurar o casamento. Esse é o teu sonho. A porta do emprego fechou. O dinheiro está acabando. Mas você tem um sonho. E hoje as portas poderão se abrir. Mas precisa acreditar e não duvidar. A tua empresa está aquém. Não está produzindo do jeito que você queria que produzisse. Qual é o teu sonho? Esse teu sonho pode se tornar realidade hoje.
Então eu quero convidar você. Você vem aqui, pode se jogar no chão, pode virar de ponta cabeça. Eu quero que você venha aqui, que nós vamos orar pelos teus sonhos. Mas faça isso rápido, que hoje é ceia e tem grandes coisas ainda para realizar hoje aqui. Isso, vai ficando aqui, vai ficando aqui. É acreditar sem duvidar, conquistar sem fracassar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor, Senhor, aqui estão aqueles que acreditam, aqueles que não duvidam, aqueles que acreditam que Tu és o realizador dos sonhos. Senhor, Tu conheces cada um que aqui está, cada vida que aqui se encontra, pessoas que vêm lutando já há um bom tempo, mas Senhor, sem nada acontecer. Mas eles não desanimaram, sempre animaram, procurando conquistar aquilo que eles desejam, lutando pela vida. A vida muitas vezes, Senhor, nos pega de surpresa, mas aqui estão aqueles, Pai, que perseveram. Eles perseveram, estão perseverando e não recuando. Eles continuam, Senhor, clamando. Eles continuam batendo a porta. Eles continuam, Senhor, diante do Senhor, buscando a Tua face para que os seus sonhos se tornem realidade. Senhor, eu sei que uma palavra Tua, um gesto Teu, pode mudar tudo. Senhor, começa a sondar agora. São tantas coisas, Senhor, que acontecem, e eles querem, na verdade, que os seus desejos sejam concretizados. São problemas, Senhor, que surgem, e eles querem saúde. Eles querem, Senhor, que o Senhor atue na área financeira. Eles querem que o Senhor trabalhe no lar, na família, no casamento. Eles querem que o Senhor trabalhe no relacionamento. Eles querem conquistar, Senhor, conquistar. Eles precisam vencer na vida. Senhor, comece a trabalhar agora. Comece a escancarar um caminho. Comece a abrir portas. Porque a Tua palavra diz que o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta. E os Teus filhos acreditam, eles não duvidam, nem 1 milímetro sequer, eles acreditam, Senhor, com todo o seu ser. E a Tua palavra diz que quando nós acreditamos,
o impossível se torna possível. Quando nós acreditamos, Senhor, a tempestade cessa. Quando nós acreditamos, Senhor, a vida chega. Quando nós acreditamos, Senhor, as portas se abrem, as correntes se quebram. Quando nós acreditamos, Senhor, um milagre sobrenatural vem sobre a nossa vida. Senhor, é hora de conquista. Eles querem conquistar e precisam conquistar. Senhor, libere agora. Libere agora, faça os sonhos se tornarem realidade. Começa a liberar agora. Abra o céu, Senhor. Libere agora uma palavra, um gesto, uma atitude. Libere agora. Ei, o teu sonho vai se tornar realidade. Vamos aplaudir o Senhor. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço no teu irmão, dá um abraço no teu irmão. Diga, o teu sonho se torna realidade. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Quem acreditou? Quem acreditou e não duvidou? Teu sonho se torna realidade a partir de hoje. Acredite nisso em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó, em pé ainda, em pé ainda. Eu queria chamar os pastores aqui, pastoras aqui, rapidinho. Isso. Antes de vocês subirem aqui, ó, eu queria convidar vocês. Presta atenção, olhem para mim aqui, ó. Queria convidar vocês a saírem daqui agora e convidar as pessoas que estão desviadas, afastadas, e traga para Jesus. Isso. Vão, lute, caminhe. Enfrenta as adversidades agora, porque enquanto o inimigo trabalha, Deus trabalha de uma maneira poderosa hoje aqui. Deus trabalha de uma maneira poderosa aqui. Isso, é hora de você retornar para os caminhos do Senhor. É hora de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Até Deus voltar, derrama tua glória.